Amém. Agora sim, vamos então, começar, e não só começar, vamos continuar, o que vimos na aula passada. Na aula passada a gente viu bastante conteúdo, a gente começou a conversar a respeito desse momento em que o homem e a mulher estavam se deparando com a serpente, Então vimos aqui, eu vou só ler o texto para a gente poder recordar. Paramos no verso 4. Então, do verso 4 em diante, eu vou comentar. E a serpente era astuta de todas as bestas do campo que fez o Senhor Deus. E disse para a mulher: certo és, pois, que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, a serpente aqui perguntou para Eva: e aí, Deus não falou que vocês podiam comer de toda a árvore do jardim? Até aqui ela não falou mentira, porque Deus realmente falou para ela que, olha, pode comer de tudo, Só que, aí vimos aqui um pouco da serpente no Oriente Médio, e tudo. E aí, no verso 2, a mulher vai responder à serpente, E aí ela vai dizer: e disse a mulher para a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos. E do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Até aqui a mulher falou certinho. O problema é agora, quando ela acrescenta algo à palavra de Deus. Quando ela diz: e não tocareis nele, para que não morrais. Na realidade, Deus não falou que não podia tocar. Deus falou que não podia comer. Tocar podia. A Eva e o Adão podiam sentar lá nos pés da árvore, à tardinha, podiam ver se a brisa lá do jardim sobre eles, não tinha problema nenhum. O que Deus falou é que eles não poderiam comer do fruto. Isso foi o que Deus disse. E aí, eu acho que quando a Eva, então, ela acrescenta algo à palavra, foi a brecha que a serpente usou. A serpente usou essa brecha. Porque, na realidade, eu fico pensando, penso muito sobre o texto da Bíblia, irmão Fonte, pastor, e eu fiquei pensando, será que esse daqui não teria sido um primeiro pecado da Eva? Acrescentar algo à palavra de Deus? E comer do fruto foi só uma consequência disso daqui. Muitas vezes a consequência do nosso pecado, ela é mais chamativa, ela é o que aparece. Às vezes não aparece o pecado em si, aparece a consequência do pecado. Eu gosto muito de ensinar os profetas, o profetismo. E uma coisa que a gente aprende quando a gente estuda os profetas é que quanto mais eu me afasto da palavra de Deus, quanto mais longe eu ando da lei do Senhor, mais insensível eu fico, sabe? Mais pecador eu me torno. Cada vez mais, Eu acho que a Eva aqui, quando ela acrescenta algo à palavra de Deus, de certa forma ela se afasta da palavra. Não é? Porque ela colocou na boca do Senhor coisas que Deus não falou. Deus não falou que ela não podia tocar. Deus falou que ela não podia comer. Se eles comessem do fruto, aí eles morreriam. Mas se eles tocassem, não. Eles poderiam tocar, poderiam sentir o cheiro, poderiam, só não poderia comer. Então, percebe que aqui, nesse caso, na minha perspectiva, isso é uma coisa minha, eu acho que comer do fruto foi uma consequência disso daqui que a Eva fez. E é tão interessante porque o Novo Testamento, pastor até pode me ajudar, eu acho que ele fala que a gente não deve acrescentar nada à palavra de Deus. Não tem uma fala de João que fala que a gente não deve acrescentar nenhum tio à palavra do Senhor. Que a gente não deve, a palavra do Senhor, ela se basta por ela mesma. É a palavra, está ali. A gente não deve colocar na boca do Senhor palavras que ele não falou. E aqui o que me parece é que a Eva faz isso. Ela coloca essa palavra. Ele falou que eu não posso nem tocar. Por que eu estou dizendo que isso, para mim, foi uma forma que a serpente utilizou, e ela é astuta,
que ela utilizou para seduzir a Eva. Porque logo depois, a Eva, né, a serpente vai dizer, e disse a serpente à mulher, não vai morrer, certamente que você não vai morrer. E aqui os rabinos, eles têm uma grande discussão sobre isso daqui, né? E eu até mostrei para vocês esse quadro aqui, bem interessante, porque os rabinos, né, eles vão falar, né, olha, que a serpente, nesse momento, ela pega a Eva e ela empurra a Eva contra a árvore. E aí a Eva cai, né? Estava todo mundo ali em volta da árvore. A Eva encosta na árvore. E quando ela encosta na árvore, o que acontece? A serpente fala para ela, olha, certamente que você não morreu, viu? Você encostou na árvore e não morreu. Então, esse negócio de não tocar na árvore que você vai morrer é mentira. Deus mentiu para você. Você pode tocar. E aí eu fico pensando, pô, isso é uma possibilidade. Porque a Eva, ela inventou que Deus disse que não tocaria. E aí a serpente, muito astuta, o que ela vai fazer? Empurrar a Eva encosta na árvore e ela fala, ó, você não vai morrer, viu? Você encostou e não morreu. E é tão legal esse quadro aqui, ó, que está lá a Eva lá segurando, ó, na árvore, no galinho da árvore, e entregando para o Adão o quê? O fruto, né? E o Adão com a mãozinha na cabeça. Será que eu como ou será que eu não como? O que eu faço aqui? Né? Interessante, né? Tá dando para você ver, pastor? Tá dando... Né? O Adão aqui com a mãozinha na cabeça. Sei não, hein? Não sei se eu devo comer isso aqui, não. Esse quadro eu gosto muito, achei ele muito interessante, porque os personagens, né? A Eva tá ali, com a mão na árvore, né? Não podia tocar, lá, tá lá, com a mãozona na árvore. E o Adão coçando a cabeça. Não sei não se eu vou me dar bem se eu comer esse fruto aqui, hein, Eva? Né? Então, o verso 5, né? E a serpente continua falando, né? Pois é sabedor Deus sabe, que no dia em que você comer dele, se abrirão os vossos olhos e vós sereis como deuses, os que sabem o bom e o mal, os que sabem o que é bom e o que é mal. E aqui é tão interessante porque essa palavra deuses em hebraico é Elohim. E essa palavra, apesar dela ser um dos nomes de Deus, ela também serve para significar, também serve para se referir a governantes, juízes, pessoas importantes de um local, de uma determinada cidade. E aqui eu fiquei até pensando, será que nesse texto, quando a serpente fala, né, se abrirão os vossos olhos e vocês serão o quê? Serão como governadores daqui, ó. Vocês vão ser os governadores, os juízes, vocês vão poder mandar e desmandar nesse jardim aqui. Eu fiquei até pensando se isso não seria uma possibilidade, né? E aí, nesse caso, a Eva seria até tentada pelo poder, né? Ela teria até se seduzido, vou poder mandar, desmandar, vou poder fazer o que eu quiser, será? Né? E isso realmente é uma coisa que atrai muito os homens, né? Os homens, eles são atraídos pelo poder, muitos homens, né? Eles têm esse vício, vamos dizer assim, né? Do poder, né? Então, aqui eu fiquei pensando. Muito bem. Né? Os rabinos, o que vão dizer os rabinos a respeito desse verso, né? E sereis como deuses, né? E vocês vão ser como Deus, se vocês comerem desse fruto. O Rashi, que é um rabino muito sério, ele foi um grande comentarista da Bíblia toda, mas principalmente do Pentateuco, ele vai dizer que a serpente seduziu, né, sugeriu a Eva o seguinte: Deus comeu da árvore e criou o mundo, portanto, se você comer... Por que ele vai dizer isso? Porque é claro que assim, é difícil a gente entender porque Deus criou muito antes, né? Mas para o Rashi, essa árvore aqui era uma árvore primordial. E é a árvore da sabedoria, é a árvore do conhecimento. E a gente sabe que tem um texto lá em Provérbios e em Jó que vai dizer o quê? Que a sabedoria estava desde o início com Deus, criando o mundo junto com ele. Acho que é Jó. Jó e Provérbios 8. Jó 28 e Provérbios 8 vão dizer isso. Que a sabedoria estava desde o início com Deus.
estava ali ajudando na construção do mundo. Então, aqui o Rashi vai fazer essa associação e vai dizer, ó, Deus, quando criou o mundo, criou porque ele comeu do fruto da árvore. Né? O Or HaShaim, também é um outro rabino, vai dizer que a serpente argumentou com a Eva que Deus queria preservar o segredo do poder que a árvore transmitia àqueles que a comessem. Ó, Deus não quer que você coma porque essa árvore aqui é uma árvore especial. Se você comer desse fruto, não vai mais ter limitação para você. Né? E o último que eu coloquei foi o Esforno, que é um rabino que eu gosto bastante, ele é muito assim espiritualizado, e aí ele vai dizer, né? Esforno diz que a proibição de comer da fruta não está no fato dela ser letal, né, mortal, mas no fato de Eva obter um conhecimento adicional para ser exatamente como Deus, possuindo um conhecimento total. Então, o homem, a gente sabe, nós somos limitados, né? Nós cremos que, se um dia estivermos com o Senhor na glória, teremos um quê? Um alargamento do pensamento. Né? Nossa mente será alargada e nós saberemos dos mistérios do Senhor. Né? Mas aqui nesse mundo, como? Nós somos limitados, somos carnais. Né? Nós somos pele, osso, músculo. Não temos como ter um conhecimento. Mesmo aqueles que são os super gênios, né? A gente viu os gênios que existiram, né? O Stephen Hawking, Einstein e outros, mas eles eram limitados. Não sabiam dos mistérios, né? Não conseguiram desvendar os mistérios do universo. Por quê? Como que nós, homens, né, vamos ter esse conhecimento total e pleno das coisas? Né? Mas é a sedução, né? É a sedução. Sereis como deuses, né? E aí o verso 6. A mulher, né? E viu a mulher, pois que boa era a árvore para a comida, e agradável aos olhos, e desejável a árvore para compreender. E aqui eu me lembro muito do João, que ele vai falar, o apóstolo João, que ele vai dizer da concupiscência da carne, como é que ele fala? Da concupiscência da carne, da soberba dos olhos? Não. Soberba da vida, mas tem os olhos ali. Ele faz exatamente isso daqui. Né? O homem ele é atraído por isso, por três coisas. Pela soberba da vida, concupiscência dos olhos. Depois eu vou achar o versículo. E é muito interessante isso. Porque é exatamente isso daqui que nós vamos ver acontecendo com a Eva. O que acontece conosco hoje, acontece com a Eva. E essa questão dos olhos é muito interessante. Como que os olhos nos seduzem, né? Às vezes, principalmente mulher, né? Não está precisando de nada, mas aí passa numa loja, vê um negócio, olha os olhos atraindo, não é? E muitas vezes nós, pelas coisas, cada um de nós. Ah, então é isso. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São as três coisas que o Novo Testamento alerta que são sedutores para o homem. 1 João 2. Então é isso. Né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Exatamente o que aconteceu aqui com a Eva. A comida, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e desejável para compreender, concupiscência da vida. Percebe como que o homem não mudou? Desde os dias imemoriais, o pecado continua no mesmo ciclo. Nós somos seduzidos, atraídos. Principalmente hoje, na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade muito de imagem, né? A gente se vê muito atraído pelas imagens, é na televisão, é na internet, né? Então, a gente é atraído por aquilo que a gente vê. Né? Eu sei porque, assim, às vezes a gente está saciado, você comeu, tá feliz, não está com fome. Mas aí você sai, de repente passa na vitrine aquele pedaço de bolo, aquele salgado bonito, você não está nem com fome, mas os seus olhos não atraem? Não é atraído por aquilo ali? É atraído. Né? Então é interessante isso, para mim, pelo menos. Né?
Então a Eva, opa, essa árvore é boa para comer, né? E tomou do fruto dela e comeu. E deu também ao marido dela, com ela, e comeu. Então os dois comeram o fruto, né? Então o Rashi aqui, olha, vai comentar e vai dizer assim: Eva viu que a própria serpente comia da árvore sem experimentar os efeitos negativos. E Sforno vai dizer que Eva percebeu que a árvore era boa para comer devido à sua localização. Estava no meio do jardim. A sua natureza era grande, bonita, né? E agradável fragrância dos frutos. Alguns rabinos eles vão discutir muito que fruto era esse da árvore. Era uma uva, era uma videira, né? Uva é videira, né? Era videira? Será que era videira? Que fazia um cheiro muito agradável da uva, né? E aí a Eva ficou seduzida por aquela uva, né? E ela então espreme a uva e ela bebe junto com o marido, né? Outros vão dizer que era figueira, porque depois ele vai fazer figos, né, para cobrir. Então era figueira. E outros vão dizer que é um outro tipo de fruta, é um fruto amarelo, eu não me lembro agora o nome dele, mas é um fruto que eu nunca vi. É mais um fruto mais do Oriente Médio mesmo, né? Eu não me lembro o nome dele, é um fruto amarelado, e esse fruto amarelado, dizem, né? Eu quero até ver se, quando eu for para Israel, eu vejo esse fruto e bato uma foto, eu segurando o fruto. Porque dizem que esse fruto, especificamente, ele tem, quando você cheira, um cheiro idêntico ao da árvore. Se você vai na árvore desse fruto e você cheira o caule, cheira as folhas, o fruto tem o mesmo cheiro que o caule e que as folhas. É muito interessante isso, né? Então eles dizem que podem ser esses três, né? E deu ao seu marido e comeu, né? E deu também ao marido dela, né? E aí tem um comentário chamado Bereshit Rabbah, que é um comentário rabínico do livro de Gênesis, que defende que a árvore... acabei de falar aqui, ó. A árvore era a videira e o fruto era a uva. Por isso, Onkelos disse que o fruto causou em Eva uma excitação, dominando sua mente e seu intelecto. E Rashi acrescenta que, vendo que nada acontecia com a serpente, Eva comeu do fruto, deu ao marido, pois o fruto teve o efeito de quê? Aumentar as paixões. E aí ela queria que o Adão também sentisse isso, né? Se ela ficou afogueada, ele queria que o Adão também ficasse, né? E é bem legal, essa aqui eu botei mais uma imagem, olha, da Eva entregando o fruto, né? E eles comendo ali, né? Duas perguntas que vão surgir desse verso aqui. Primeiro, onde é que estava o Adão, né, quando a Eva estava conversando com a serpente? Isso é uma boa pergunta, né? Porque, poxa, o Adão deveria ter falado com a Eva, qualquer coisa. Eva, vamos parar com essa conversa aí, que essa conversa não está boa, não. Que história é essa? Que papo é esse atravessado com a serpente? Né? E aí os rabinos vão dizer o seguinte, que na realidade o Adão estava dormindo. Porque o Adão, ele tinha mantido relações com a Eva, estava muito cansado e estava tirando uma soneca. E outros vão dizer que não, que o Adão ele tinha uma comunhão tão grande com Deus que enquanto a Eva estava ali conversando com a serpente, o Adão estava andando com Deus, vendo toda a terra que tinha sido criada. O fato é que o Adão realmente vacilou, né? Que o Adão podia ter falado, está conversando com o bicho? Que negócio é esse? Para parar com essa conversa, né? Mas são os mistérios do texto, que a gente não tem resposta, né? Segunda coisa, por que Adão, formado pelo próprio Deus, né? Foi formado ali pelas mãos do Senhor, Deus pega a argila do solo, vai dizer o texto de Gênesis 2, e forma o homem, né? Não se conteve em comer da árvore. Por quê? Que o homem, ele aceitou comer da árvore. Né? Por que ele faz isso? O judaísmo ele vai dizer que o homem, quando Deus cria o homem, ele cria o homem livre, com livre-arbítrio. Mas que esse homem ele tem esse livre-arbítrio porque dentro dele tem duas inclinações. A inclinação de fazer o que é correto e a inclinação de fazer o que é errado. Né?
Só que essas inclinações, elas não estavam misturadas. O homem, como ele era um homem puro, né, ele só fazia o que era correto. Só que neste momento, em que parece que tem um envolvimento aqui dessa serpente astuta, o Adão, esses instintos, né, que o homem tem de fazer o que é certo e fazer o que é errado, começam a se misturar. E o homem opta, então, por fazer o que é errado. É por isso que ele come. Isso é uma das explicações, né? Ele se deixa envolver pela conversa da serpente e da Eva. E ele, então, escolhe fazer o errado. Por fim, finalizando aqui nossa parte desse início de Gênesis 3, né? E foram abertos os olhos de ambos. Comeram fruto, né? E conheceram, pois estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si cintos. E aqui é muito legal essa parte final, para a gente entender a gravidade do que foi feito, a gravidade, terrível do que aconteceu, né? Primeira coisa é essa palavrinha nus, né? Nus. Essa palavra em hebraico é airumim. Airumim. E aqui tem duas possibilidades que os judeus dão para entender a respeito dessa nudez. Primeira possibilidade. Um verbo que existe em hebraico chamado aron, que significa ser astuto. Lembram que a serpente é astuta. E astuto em hebraico é arum. Mas existe um verbo chamado aron, que quer dizer ser astuto. Então existe um adjetivo, arum, astuto. E existe um verbo, aron, ser astuto. As palavras são muito próximas, né? Arum e aron. Muito, muito parecido mesmo, né? Segunda coisa, o adjetivo eiron, que quer dizer nus e nudez. Olha só que interessante. Nus e nudez, eiron. O que vai acontecer com a nossa teologia e com também a teologia judaica? Os judeus associam a palavra eiron à palavra grega eros. Eros, né? Que é o amor, o desejo, que lembra a nudez. Então, eles vão associar a serpente como astuta porque ela induz a nudez. Mas, na realidade, houve um problema de tradução. Não é de tradução, não. É um problema de compreensão. Porque eros quer dizer nudez, quer dizer, né, esse amor, né, sexual. E arum é o astuto. Então, eles vão fazer uma confusão de tradução. É isso que vai acontecer. Por isso é que a nudez, às vezes, né, lembram no catolicismo, a nudez sempre ligada ao pecado. Por causa disso, por causa dessa tradução. Por causa das palavras no original. Arum e eros. Eiron, no caso, e eros. Que os judeus vão, né, embolar na tradução. Agora, os cintos. O cinto foi o que eu mais achei interessante. Olha só que bacana. Essa palavra cinto, aqui no texto de Gênesis 3, não é o cinto da calça de homem, não é? Ou de mulher, não é o cinto da calça. É, sabe o quê? Aquele cinturão que se usa na guerra. Na guerra, os soldados, eles usam um cinturão, onde eles prendem a granada, onde eles prendem a arma, não é? Não tem um cinturão? A polícia também usa, não é? Um cinturão aonde pendura vários, né? O spray de pimenta, o cacetete. É ou não é? É isso daqui que é o cinto. Esse cinto, na realidade, que a gente traduz, é o cinturão do guerreiro. E olhem só esses guerreiros antigos aqui. Olha que interessante. Olha o cinturão. Está dando para ver? É um cinturão onde eles carregam espada, olha lá em cima. Alguns carregavam lanças. Então, veja só, compreenda. O texto de Gênesis não está falando que eles fizeram um cinto comum. Foi um cinturão de guerra. Eles agora acharam, fizemos um pecado gravíssimo. Deus vai vir para cima da gente com tudo.
vamos nos armar aqui. Vamos fazer uma arma, vamos fazer um cinto, e com esse cinto, vamos botar umas lanças, que o texto não fala para a gente nada disso. Mas esse cinto aqui que eles fazem, na palavra em hebraico, Hagor, só vai aparecer mais 6 vezes na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. E ela sempre está ligada a um cinto, a uma armadura de guerra. Ou seja, pecaram, sabiam que pecaram contra Deus e agora vamos colher uma consequência nada boa. E aí eles fazem um cinturão de guerra, para lutar contra alguma coisa que eles acham que vai vir sobre eles. Então é bem interessante, porque aqui é um clímax, né, desse final, né? É um clímax. O que eles estavam imaginando? Que ia haver uma guerra no jardim, né? De repente, entre Deus e a serpente, ele, a serpente e Deus, alguma guerra ia acontecer. Concluindo, qual seria a consequência da transgressão, da desobediência do primeiro casal, então, né? E aí eu sugiro aqui uma coisa, não sei se vocês vão concordar. Através do jogo de palavras de Arum e Aron, percebemos que, cedendo à serpente, que era Arum, que era astuta, o primeiro casal se torna Aron, astuto como a serpente. E aqui que está o pior para mim. Aqui que está o pior. A partir de agora, já que eles seguiram a palavra da serpente, eles deixam de ser a imagem de Deus e passam a ser a imagem da serpente. Já que a palavra que valeu para a vida deles foi a palavra da serpente e não a palavra do Senhor, eles agora se tornam astutos como a serpente. Eles se tornam a imagem da serpente, na astúcia da serpente, e não a imagem do Senhor. E a pergunta que nos cabe é: com quem nos parecemos? Hoje, na nossa vida, com quem nos parecemos? Nos parecemos com filhos de Deus, que têm os valores do reino, que pensam nas coisas de cima, ou nos parecemos com o valor do mundo, com as coisas do mundo, né? Nos importando ou nos portando conforme o mundo? Qual é a imagem? Que imagem temos nós diante da sociedade? Refletimos a imagem do Senhor ou refletimos a imagem da serpente, a imagem do mundo? Essa é a pergunta que precisamos fazer, né? Quando a gente se depara com um texto desse, quando a gente entende, né, o que efetivamente aconteceu. Amém? Pastor? Amém? É reflexão, né, irmão? Né? Vamos orar, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de reflexão da Tua palavra. Que, Deus, esse estudo sirva para nos despertar, para sermos cada vez mais parecidos contigo e menos com o mundo. Que a cada dia, Senhor, a gente deseje se parecer com o Senhor, agir conforme o Senhor agiria e não conforme o mundo agiria. Muito obrigado, Deus, porque temos a oportunidade de estudar a Tua palavra, de compreender a Tua palavra, de, Senhor amado, realmente poder crescer em Ti. Obrigado por tudo, pelos que estão aqui estudando, pelos que estão pela internet também estudando. Obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.